Muito bem, queridos amigos, irmãos do trecho, irmãos de ordem, irmãos de fé, que acompanham o nosso canal. Vamos dar aqui uma visão diferente do 7239, vocês vejam como são as coisas, né? Como uma cor fora do padrão, assim, desnorteia o carro totalmente, né? Então, esse teto, por não estar pintado ainda na cor correta, como ele tá estragando o carro, vamos falar assim, né? Mas isso por pouco tempo, tá, meus amigos? Eu vou agora fazer as compras aí de tinta, papel, fita, etc, pra gente poder empapelar e tudo correndo bem. Já vamos aí partir para pintura, inclusive com a presença aí do mestre Marinho para ajudar nessa pintura aqui do teto, tá bem, gente? Vamos lá, vamos adiante. Vai fazendo seu serviço, a não ser que eu te atrapalhe. Queridos amigos, irmãos do trecho, irmãos de ordem, irmãos de fé que acompanham o nosso canal, estamos aqui em uma loja na cidade de São Roque, que é a loja aqui onde eu faço as compras. Já comentei com vocês, eu não acredito muito assim nessa ou naquela loja, eu acredito nos profissionais que trabalham. Estou aqui com Cristiano, amigo meu querido de muitos anos, que me atende. Essa loja era praticamente do lado da minha escola, ele já me tolerava lá te enchendo o saco, né, Cris? Que isso, imagina. E, Cris, como que é aí para fazer essa tinta? É um tom muito difícil, totalmente diferente, ninguém vai achar, só acha se comprar com o professor Pardal? Como que é? Ou é uma tinta simples de fazer? Na verdade, essa tinta aqui, o Antônio já deixou a fórmula praticamente pronta, né? Então eu só pego a marcação que ele fez e vou pesando de acordo com os pigmentos, né? Aí não tem erro, como ele já tem uma fórmula pronta, então não tem erro, desde que você tenha as fórmulas e os pigmentos certinho. Certo, certo. Então tá aqui, gente, na verdade o que a gente fez aqui foi o seguinte, tinha sido dado a dica, ó, é exatamente isso que a gente usa lá e o pessoal está acompanhando. Então esse daqui é o que eu já falei para vocês, que a gente chama de bege trigo da Volkswagen, porém deve ter tido aí então algum pequeno ajuste. Teve algum ajuste então por parte do Antônio em cima do nosso bege trigo, foi isso? Isso, ele mexeu um pouquinho na fórmula para ficar exatamente conforme você as fotos queria, lá, né? Isso, que na época eu mandei as fotos. Eu acho que tudo é assim, uma questão de a gente ter uma certa humildade, né? De ninguém ser dono da verdade. Eu debati bastante com vocês, né, Cris? Mandei aquelas fotos no seu WhatsApp naquela época, né? Pra gente poder preparar. E aqui eu tenho comprado todas as tintas, inclusive aqui compartilhando com o Cris, para vocês saberem, que eu sei que vocês gostam dessas informações. Ontem eu fiz as contas, Cris. Hoje deu 494 a minha compra aqui. Até ontem tinha dado 2.160 de compra aqui com vocês. Então eu diria que se aqui a gente fechar a parte de pintura efetiva desse ônibus, que agora eu comprei inclusive um caminhão, né, te falei, tô com uma Scania 112, vou começar a fazer ela também, vou comprar o material todo aqui com você. Gostei da brincadeira. Eu diria então que foi R$ 2.600 de tinta, só para você também ter uma noção, para pintar um ônibus daquele ali. Foram 10 quartos de prata, e agora o bege é que está indo mais nesse final por causa do teto, né? Que é grande, né? Mas eu acho que vai dar esse bege aí que a gente está comprando. E aí é isso daí, gente. Então, obrigado, viu, Cris, por receber a gente aqui dentro, tudo mais, permitir que eu faça essa pequena filmagem aqui, que o pessoal gosta dessa parte técnica também. Valeu. Que isso, Berto, eu que agradeço. Valeu. Está sempre à disposição. Valeu, obrigado. Irmãos do trecho, irmãos de ordem, irmãos de fé, que acompanham o nosso canal. Agora há pouco eu fiz a chamada com vocês, falando aí das tintas, da pintura do ônibus, que nós vamos dar continuidade agora para o teto, e eis que eu sou surpreendido com essa grata e feliz visita. Para quem não conhece ainda, quem está aqui conosco é o Dr. Kleber, proprietário do 7023, tem o vídeo aí do ônibus dele no canal, que eu tenho falado nos últimos tempos, frequentemente, acredito que vocês vejam, tenho falado frequentemente, sempre que eu quero citar como referência do que é um flecha azul original, para quem quer conhecer, entender, quem não viveu a Era de Ouro, quem não viu um flecha azul, eu falo, veja o 7023, porque esse foi reformado nos padrões precisos da antiga aviação Cometa. E estamos também recebendo aqui, também lá de Patos de Minas, nosso querido amigo Luiz, que é também do trecho.
motorista de bitrem, motorista de carreta, trabalha lá com ambulância, não é isso aí, Luizão? Isso mesmo, isso tá, mesmo. É por dentro. Ele só mostrei aqui como tá o vazamento de ar aqui do 7239, ele já matou na hora, já falou, é cuíca que tá estourada. Conhece. Pessoa que é do trecho conhece. Dr. Kleber, meu querido amigo Kleber, que alegria você estar aqui com a gente. Fico muito feliz. Fala um pouco para nós aí como que tá o 7023 no momento. Tá guardadinho, tá de molho lá, protegido até da luz. Para não ter perigo de Covid. Nenhum tá lá na garagem. Essa semana ainda mexi nas baterias, tirei as baterias, limpei o compartimento todinho lá, levei para trocar o cabeamento, as extremidades estavam começando a oxidar, deu uma geralzona lá, ficou bom. Eu vou falar aqui uma coisa, o pessoal tem me cobrado muito pra gente fazer um daqueles encontros, um momento da gente estar junto, tudo mais. Assim que passar esse momento de pandemia, que já tá começando a ficar mais tranquilo, você topa estar com a gente aí pra gente fazer Na hora. um encontro desse? Porque o pessoal é muito fã. E eu acho que cada carro tem a sua história. No meu caso aqui, eu vivo falando isso hoje em dia no canal, o 7239, ele está sendo assim um exemplo de superação. De um dono que nunca pintei um carro, nunca mexi, estou mexendo, estou me virando pela farra, pelo envolvimento. Mas quem quer ver o exemplo mesmo do Flecha Azul é no 7023. E eu tenho falado muito do seu carro, queria muito que você estivesse lá com a gente. O convite já está aqui, hein? Na hora. Tá bom. Estamos juntos, vamos Beleza. sim. Estaremos, se Deus quiser. Aí, Elisão tá com a gente. Firmado o compromisso. Tá bom. Pessoal, obrigado por estar com a gente. Vão acompanhando aí que agora a gente vai pintar esse teto aí. Vou dar uma atenção aqui para os meus amigos. E logo, vocês viram aí, o 7023 vai estar lá com a gente. Vamos juntar aí pelo menos uma meia dúzia de carros. Acho que a gente consegue juntar, né? Sim. Uma meia dúzia a gente consegue. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Vamos lá. Queridos amigos, irmãos do trecho, irmãos de ordem, irmãos de fé que acompanham o nosso canal. Eu estou aqui hoje recebendo nesse primeira parte que é um passeio. Estamos chegando, estamos a caminho lá da nossa garagem. Estou aqui já com figura ilustre do nosso canal que vocês já conhecem, nosso querido Marinho. Marinho está aqui com a gente, hein, Marinho? E eu vou aproveitar aqui um momento para conversar um pouco com o Marinho, para que vocês possam saber um pouco mais, né? Vocês ficaram muito assim animados daquela vez. A nossa missão hoje, como eu já falei no começo desse vídeo, a gente está trabalhando para fazer a pintura do teto, né? E o Marinho vai lá para dar uma olhada, uma investigada, ver se dá para pintar hoje, como que vai ser a história. Mas antes a gente vai conversar um pouquinho com o Marinho. Marinho, conta pra gente, vamos falar primeiro de funilaria e pintura. Como que você começou? Há quantos anos? Onde? Como que foi toda a história? Você pode compartilhar esse assunto? Opa! Sem dúvida. Pra mim é um prazer ter vindo, né? Pra mim é um prazer poder falar. Eu comecei aos 16 anos, né? Comecei numa oficina, como todo mundo começa. Aqui em São Roque mesmo? Em São Roque. E fui lá porque na época, a gente não tinha muito trabalho, né? E a oficina na época era uma coisa que eu sempre gostei, porque meu pai era caminhoneiro, eu sempre gostei de caminhão também, sempre tive paixão por caminhão, é uma coisa que eu trago no peito até hoje, né? Sempre me identifiquei muito com isso, sempre procurei aprender e sempre aprendendo, né? Inclusive hoje os caminhões hoje já não me atraem tanto quanto me atraíam na época. Por quê? Porque por causa também do meu pai, né? Porque você acaba se identificando com as coisas justamente por causa da família. Mas enfim, eu comecei a trabalhar na oficina com 16 anos, né? Fui trabalhando, até eu começar a melhorar, a desenvolver. Aí depois disso eu aprendi a trabalhar, fui trabalhar em concessionária, trabalhei um pouco em concessionária, né? Aqui em São Roque também? Aqui em São Roque também. Aí depois trabalhei aqui na Ford em 86. Era Socar, né? Na época era Forma. Ah, tá. Não, desculpa, Socar. Porque foi trocando, né? Uhum. Era Socar. Aí depois saí, não trabalhei muito em concessionária, porque eu também nunca achei muito... Nunca vi muita assim... Nunca vi muita vantagem trabalhando em concessionária. Pra gente é bom porque você aprende. Na época tinha muito curso, né? Você pegava muito curso, aprendia, ia na fábrica. Era diferente de hoje, né?
Hoje eu acho que tá mais restrito as coisas, né? Hoje não tem tanta gente querendo aprender. Antigamente tinha mais gente que gostava, né? Que tinha mais vontade de aprender, até por conta dos carros, né? Não tinha tanto carro e o pouco que tinha enchia o olho da gente, né? Hoje já não tem tanto, então hoje é muito comum um carro. Na época não era coisa de luxo mesmo, né? Então, e eu sempre tive essa coisa por carro. Aí fui trabalhei em várias oficinas, depois até eu montar a minha. Em 84 eu comecei, eu tinha 20 anos, mas era muito novo, então eu fiquei muito pouco tempo na oficina, né? Não tinha muita... Aí depois eu voltei a trabalhar de novo, né? Fui trabalhar em concessionária e tal, né? Em 86. Uhum. Aí depois fiquei até 92, foi quando eu casei. E aí, antes da minha filha nascer, eu já tava tudo armado, já tudo para mim poder trabalhar para mim. E comecei no finalzinho de 90, aliás, no comecinho de 93. Foi quando minha filha nasceu. E fiquei até hoje, né? E estou trabalhando para mim até hoje. Dei sorte também um pouco, né? Porque dei sorte, procurei aprender, procuro melhorar, porque a gente nunca aprende tudo, né? Todo dia tá aprendendo, toda hora a gente aprende com material, né? Toda hora tá saindo coisa nova. Mas o que vale, na verdade, não é o material, é você aprender a trabalhar com ele e saber trabalhar, né? Porque tudo que é mão de obra, já fala, né? Mão de obra, então você tem que procurar fazer o melhor que você pode, né? E procurar aprender a conhecer o que você está usando, para não perder material, para você não perder material, para você fazer um serviço bom, né? Com qualidade e num preço justo, né? E conta agora um pouco pra gente, então, a sua relação com o caminhão Fenemê. Então, isso aí é uma coisa que Fenemê o Fenemê foi o último caminhão que meu pai teve. Então, e eu, nessa época, eu andava muito com ele, né? Então, você acaba tudo, quando eu vejo um Fenemê, eu lembro do meu pai, né? E meu pai era um cara que era estradeiro mesmo, meu pai rodava muito, na época ele rodava muito. Rodava o Brasil, né? Chegava a atravessar a fronteira, ia para fora do país. Rodou muito em cima de Fenemê, Scania, Mercedes, mas o Fenemê é uma coisa assim que, sabe, é uma coisa que quando você vê um Fenemê parece que, não sei, o cheiro dele parece que vai na veia. É impressionante, é impressionante. O amor que a gente acaba adquirindo, sabe, é uma relação assim que você não esquece nunca. Não sei, comigo, né? É um caminhão muito particular, muito peculiar comparado com os outros, né, Maria? É diferenciado, né? Diferenciado. Eu particularmente, eu mesmo quando eu vejo o Fenemê assim, é um carinho que eu tenho, uma coisa assim, sabe? Eu não consigo falar, porque eu acho que só quem viveu isso pode entender, né? Que é o seu caso. Sim. Pode entender o que eu tô falando, né? É um caminhão, o Fenemê é uma coisa assim, pra mim, marcou muito, né? A minha vida, a minha infância, a minha adolescência, o Alfa Romeo, o Fenemê, foi um caminhão que eu tenho assim, é difícil até de falar, de tanto amor que eu tenho nisso aí. E você reformou alguns Fenemês lá na sua oficina? Cheguei a reformar um, mas não o que eu queria. O que eu queria era o barriga d'água, o cabine arrebitada, né? Que é o que eu gosto, né? Eu cheguei a fazer um 210, né? Pintei um 210 inteiro, depois eu fiz... Acho que foi só pintado, reformar todo foi um 210 só, que é o mesmo cabine de 180 e do Fiat 190. Sem dúvida. Inclusive o 210 a porta abre igual o ao Alfa 180. Romeo, ele é o motor do Fenemê. Isso. O que difere ele do 190 é o contrário. Isso. E o motor, né? Que é o motor Fiat. Em 77, se eu não me engano, saiu o primeiro 180, aliás, o primeiro 190. Deve ter sido isso mesmo. Eu lembro. Agora pra gente, é isso que eu falo, né? Que eu falo umas coisas no canal, o pessoal que é mais novo às vezes escuta e eu tomo umas pancadas aí. A gente tava falando de Viação Cometa, tava falando outro dia de um ônibus que o pessoal chama aí de Estrelão. Foi o último CMA que saiu depois do Flecha Azul. Eu digo que pra mim,
o Estrelão, ele é um carro que na minha cabeça, para quem era daquela época, na minha cabeça ele me lembra a hora que estava acabando tudo. Eu acho que é a mesma coisa também, o pessoal hoje em dia não vai entender, mas para nós, um 190, ele tem um pouco isso, né, Marinho? O 190 Então, ele lembra a época que estava acabando já, né? Eu particularmente não gosto, eu não gosto muito. Até o 180, o 210, eu gosto, vai, me né? atrai porque o motor é o mesmo. Isso, exato. Entendeu? Agora, o 190 não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É só aquela cabine com aquela casca igual. Eu particularmente não gosto. Entendeu? Não é que eu não gosto, eu gosto de todos os caminhões. Mas... Eu entendo exatamente o que você está falando. Tem gente que está assistindo a gente que entende o que a gente está falando, mas tem gente que às vezes não entende. O cara vai pegar o lado técnico, vai falar, não, mas o 190 era ótimo. Ninguém está dizendo que ele não era ótimo. Não, ele era um puta caminhão. A única coisa que para nós, em termos assim, dessa afetividade pelo caminhão, ele não representa quase nada. Não, ele não tem representação nenhuma. Para mim, exatamente. Pra mim não representa nada, porque, aliás, não representa nada não, ele representa um caminhão. Só, mas não tem história para mim. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Para mim não tem história nenhuma. História para mim são, assim... A minha paixão é os Feremeus, Alfa Romeo e tal. Mas, lógico, eu andei muito de cara chata, Mercedes cara chata. Andei de Scania, andei muito com Scania, o caminhão João de Barro, que é um caminhão bom da época. Se você me enviar depois no WhatsApp algumas fotos, aquelas fotos do seu pai, eu devo ter lá. Eu coloco aqui pro pessoal ver. Eu devo ter. Aquelas fotos, tem aquela foto do, não, mas tem aquela foto do 321, que ele tá vestido bem de chofer da época mesmo. Naquela época não era motorista de caminhão. Não, chofer. Não era carreira, era chofer. Inclusive os Cometa na época, que eu sou da época do Jumbinho ainda. Isso, conta isso pra gente, claro. Então, lógico, Scania motor dianteiro. Exatamente, era o Scania motor dianteiro, era um Scania 110 na época, entendeu? Era cabinado na época, o Jumbinho. Ótimo, perfeito, ótimo você falar isso. A porta traseira dele, aliás, desculpa, a porta que você entrava era atrás da cabine. Atrás da dianteiro. Lembra disso aí? Claro. Então, era um caminhão que, viu, era um ônibus que passava na frente da minha casa. Isso. Entendeu? Lá a rodovia Raposo Tavares. Lógico. Que eu nasci ali. Então ali eu via passar. Inclusive eu ficava olhando. Porque eu achava tão bonito, porque não tinha. Era tão assim, diferente. Quando você viu um negócio daquele, nossa, parecia que você viu um disco voador. Isso. Tão bonito que era. Você tem memória, você chegou a ver rodar aqui aqueles Mercedão da Cometa 326? Eu não cheguei a ver, não cheguei a ver, os bulão não cheguei a ver. Na época, os bulão que eu conheci, que eu cheguei a ver, era da Nossa Senhora da Ponte. Nossa Senhora da Ponte. Nossa Senhora da Ponte, tinha aquele Transjóis, que era de Angatuba, não sei, era Scania na época. Certo, que era um puta carro, né? Claro. E ali do lado de você, não tinha uma época um dinossauro ali, não lembro se era Flecha Azul, se era dinossauro da Dematur. Do Dematur. Eu cheguei a fazer serviço de ônibus. Opa. Era dinossauro ou era Flecha, você lembra? Era um Flecha, não, ele já era... K112? Ele era 112. Então não é o Flecha. 103. Não era o 103, era o 112. Mas era essa carroceria do dinossauro. Sim, entendeu? Perfeito. Mas era um puta carro. Eu lembro desse carro, verdão, né? Verde, eu cheguei a retocar para-choque, porque é muito baixo, então você pega. Isso. E na época já tinha problema com isso aí, que São Roque sempre foi uma cidade. Então, sempre tem esse problema. Mas eu mexi muito ônibus. Né? Você trabalhou também de cobrador, não foi? Da aviação São Roque? Cobrador eu trabalhei. Cobrador era tão interessante falar isso, porque na época eu tinha 15 para 16 anos. 14, 15 anos. Enfim, essa faixa de idade aí de criança, moleque, né? E com 16 eu fui pra oficina, isso eu lembro perfeitamente. Agora, antes disso, eu fui cobrador de ônibus. Mas você foi, na verdade, porque você gostava de ônibus, você queria mais estar envolvido. Então, exatamente. Não podia dirigir ainda, né? Não podia dirigir, mas tudo era relacionado a isso. Porque nessa época meu pai já não tinha mais caminhão, meu pai, coitado, já tinha perdido tudo que ele tinha adquirido, perdeu com várias coisas. E eu queria ficar sempre perto do óleo diesel, né? Sempre sentindo o cheiro do óleo, porque, viu, isso aí é interessante. Dali eu vi também que, né, eu também não podia ficar muito tempo ali, eu tinha que fazer alguma coisa para me melhorar. E aí que eu fui pra oficina, surgiu a oportunidade e eu fui. Bom, e fiquei até hoje, né? Estamos chegando aí em casa, vou parar aqui, dar um corte aqui para daí a gente dar uma olhada lá no ônibus, vamos ver o que dá lá, vamos lá.